Oi, gente. Oi. Hoje a gente quer continuar a falar sobre escola, né? Até porque nós recebemos pedidos, né, nos comentários para a gente explorar um pouco mais esse assunto, já que agora a escola está em casa, né, nesse período aí. Então, assim, isso está trazendo algumas, Alterações, Isso, dificuldades, isso. E aí, por falar em comentário, deixem o like se vocês gostarem desse vídeo. compartilhem. Compartilhem se vocês, né, acharem que poderia auxiliar alguém. Se Inscrevam-se, inscrevam no canal divulguem e para os amigos. continuem a comentar, gente. É muito bom, porque Muito a gente legal. realmente fica, assim, fica mais fácil também pra gente, ok? Bom, uma das coisas que a gente andou pensando sobre isso, a gente sempre pensou e a gente percebe que as pessoas estão começando a ficar confusas em relação a isso, qual é o papel da escola no processo de educação dos filhos? Nós defendemos, se já nos conhecem, já ouviram, que a educação é a responsabilidade dos pais e da família, que a escola tem um papel instrucional. Mas o que quer dizer isso em algumas situações específicas? Por exemplo, nós sempre defendemos que a educação é um processo de interação e que a interação é educativa. Isso significa que nós queremos que as nossas filhas vão para a escola, e a gente sempre cobrou isso, e comportem-se lá na escola da mesma forma como elas foram ensinadas a se comportar em casa, com respeito, educação. Nós nunca aceitamos, por exemplo, que alguma filha nossa, também não aconteceu, desrespeitasse um professor ou desrespeitasse um colega, porque educação implica interação e a interação só funciona se houver respeito. Uhum. E eu me lembro, assim, que todas as reuniões de escola, né, a gente participava, reunião de pais. Eu ia na maioria das vezes, porque eu tinha mais disponibilidade de horário. Então, eu lembro que a gente nunca faltou numa reunião Nunca. e eu lembro que quando eu conversava com os professores, com todos os professores, eu queria saber, assim, muito mais do comportamento das meninas, né, em relação como é que fala? As pessoas ali da sala e também em relação às tarefas, às responsabilidades, Deveres. né? Se elas cumpriam as tarefas, se elas respeitavam a hora de falar, a hora de se levantar. E assim, os resultados em si, né? Passou, tirou 10, tirou 9, tirou 8, tirou 6, 5, não era uma coisa tão relevante pra gente. A gente ficava mais ficava mais interessado, né? A gente se interessava muito mais em saber como que elas estavam Se se comportando. comportando na escola. E o que a gente fazia com o resultado? A gente ignorava o resultado, aí naquela conversa, a nota não mede conhecimento? Não, não é isso. A nota que a menina tira na prova, o feedback que o professor dá, olha, ela está com dificuldade nessa área ou naquela área, é um indicativo importante de como a nossa filha estava desempenhando uma tarefa em termos do aprendizado dela, do aprendizado instrucional, do que ela tinha que aprender para fazer aquela tarefa. Tanto o aprendizado enciclopédico, que a gente diz, por exemplo, quem descobriu o Brasil e assim por diante, quanto o aprendizado implícito, como você pensa sobre história, como você pensa sobre matemática. Então, quando a gente conversava sobre a nota, olha, minha filha tirou 6 nessa disciplina, vamos lá conversar com o professor, a gente ia conversar. Mas não para perguntar, por que ela tirou 6? Não, a nota pode continuar 6, mas assim, onde que ela errou? Que tipo de dificuldade a nota demonstrou? E aí, a gente voltava para casa, porque o professor, normalmente, ele está equipado para te dar esse retorno. Olha, se o menino está com dificuldade em matemática,
porque ele tem dificuldade, por exemplo, de imaginar os números num sentido abstrato. A sua menina tem dificuldade de leitura, por exemplo, porque ela está lendo pouco, porque ela tem pouco repertório de leitura. Quer dizer, a interação nossa com a escola era uma interação de duas mãos. Nós usávamos a escola para nos ajudar e usávamos o nosso conhecimento para ajudar a escola. Não era nenhuma interação de conflito, nós contra a escola contra nós, nem uma interação de subordinação. A escola manda na educação dos meninos ou nós mandamos na escola. Não, a escola manda no que acontece lá. O professor está treinado e equipado para fazer aquilo. Ele é a pessoa, ele é a autoridade em sala de aula. Mas, e para isso, o nosso filho tem que chegar lá e saber o que é uma autoridade, como ela funciona, por que ele respeita. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser capaz de nos dizer, ó, tem essa dificuldade com o seu filho, tem aquela. E, nesse momento, nós estamos tendo que fazer essa interação de uma maneira muito estranha, porque a escola está parada, as crianças estão em casa, e os pais, de certa forma, estão ocupando um papel e sendo obrigados a pensar em tarefas para os quais eles não foram treinados, a não ser que eles sejam professores. E às vezes até, né, se envolvendo além do que deveriam, porque ficam ali também assistindo, às vezes, às aulas, né? E isso acaba prejudicando a relação da criança. Porque ela tá, assim, quando é na sala de aula, o pai não fica lá assistindo a aula, né? Não é o natural, pelo menos, né? Pode ter que ter algum pai que faça isso, mas eu particularmente acho estranho. Porque eu acho que é um momento da criança, né? É. O momento ali da aula, né? O momento em que ela tem mesmo que estar sem essa supervisão tão acirrada dos pais, porque ela tem que exercitar a independência, a autonomia dela. E uma coisa também que a gente pensa muito é assim, esse aprendizado do comportamento e dos valores, que é a parte do processo educativo que cabe à família, ele precisa, a criança precisa aprender de forma explícita que isso também se aplica à escola, mas que o ambiente escolar e o ambiente de casa não são iguais. Você quer ver um exemplo que eu até escutei alguém falar? Que, meu filho tá difícil em relação a essas aulas virtuais aí, porque ele não quer nem levantar. Eu tenho que levar o computador lá, acender a luz do quarto, e aí ele de pijama mesmo, fica ali deitado. Quer dizer, o que essa criança está aprendendo, né? Sobre as regras, sobre o respeito ao outro, porque ele nem acordou, ele está na cama ainda, está de pijama. Esse aprendizado é o aprendizado que a criança tem que ter sobre fronteiras, limites. Limites não são apenas coisas que a gente não pode ultrapassar, mas são também coisas que nos dizem onde a gente está. Passei a divisa do estado, eu saí de um estado e fui para o outro. Passei a divisa de um país, eu saí de um país e fui para o outro. Mudam coisas, mudam regras. Dentro da escola é uma coisa, fora da escola é outra. Dentro da casa é uma coisa, fora da casa é outra. Aprender a apontar esses limites é muito importante. Aprender a distinguir e a se relacionar com aquele contexto do jeito que o contexto é. Espero que a gente tenha contribuído com essa reflexão e até a próxima. Até.